Então, vamos lá, vamos pensar. A ideia é traçar um paralelo entre o processo de individuação descrito por Carl Gustav Jung e o livro de Jonas. O livro de Jonas é considerado um profeta menor junto com outros profetas. Acho que 12, na verdade, livros são chamados de profetas menores. Não porque eles tenham menor importância do que os outros profetas, mas porque a literatura é pequena. Então o livro de Jonas, como vocês viram, é constituído de 1,5 páginas só. E, no entanto, o conteúdo desse livro é de uma sabedoria extraordinária, e nós poderíamos dizer com propriedade que esse livro ele é um registro de um processo de individuação completo, desde do chamado, sob o qual o indivíduo é impelido a atender, até o processo que se desenrola, né, no sentido do indivíduo acolher a experiência interior, a experiência com o seu self, que é o arquétipo central, né, e os símbolos que essa estrutura central envia na direção da consciência, e como nós já vimos aqui em Jó, né, pode colidir frontalmente com a vontade do indivíduo, com a vontade do eu. Então, o processo de individuação de Carl Gustav Jung, né, se assemelha na descrição muito ao livro de Jonas. Então, nós vamos ver como esse processo acontece na vida de Jonas, como ele é obrigado a fazer aquilo que ele não quer fazer, né? E aí já é proposta uma reflexão interessante sobre a vida madura, né? Nem todas as coisas que nós queremos fazer, nós podemos fazer. A psicanálise faz um registro desse axioma básico da espiritualidade, dizendo que a vida ela é marcada pelo princípio do prazer. A vida primitiva do bebê é marcada pelo princípio do prazer. Mas a vida real do bebê, ela começa quando ele é capaz de suportar a frustração típica da realidade. Ou seja, toda a realidade colide de alguma forma com o meu princípio do desejo. E esse é um problema não só do bebê, como é um problema por toda a vida. Toda a vida nós vamos lidar com um único problema: o que eu quero versus aquilo que o self quer de mim. O meu desejo versus o grande desejo que me habita e que pode colidir frontalmente com o meu desejo. A aceitação incondicional. Aceitação incondicional não significa que você entrou no nirvana e diz: não, mas agora eu aceitei plenamente tudo isso que o self trouxe para mim. Em absoluto. Nós vamos ver que Jonas, por exemplo, é alguém que permanece rebelde praticamente até o final da sua jornada. Jó nem se fala, nós vimos a rebeldia de Jó, né, dizendo que ele tinha tédio à vida, e se ele tinha tédio à vida, ele poderia dar livre curso ao lamento dele. Isso significa dizer que, olha, eu estou me lixando para o que vai acontecer comigo, mas eu vou dizer exatamente o que eu penso, porque eu não estou gostando disso que está acontecendo comigo. Né? Várias vezes, né, Jó pede que Deus afaste o olhar dele sobre ele, né? Porque o olhar de Deus sobre ele pesava sobre ele, não estava gostando do olhar de Deus, né? Embora Nicolau de Cusa, que é um místico da Idade Média, tenha escrito um livro lindo chamado De Visionem Dei, a visão de Deus, o olhar de Deus, né? E aborda o olhar de Deus sob a ótica, né, da destra, ou seja, da mão direita de Deus, da benevolência divina para com o ser humano. A experiência de Jó é uma experiência da mão esquerda de Javé, assim como a experiência de Jonas também. E frequentemente no processo de individuação, né, ele não começa, né, com flores, né, ele não começa com entusiasmos, né, sentimentos de plenitude, né? Ele começa com uma depressão, começa com um pânico,
Ele começa com um colapso total e completo das estruturas egóicas, né, que não conseguem mais dar conta da realidade. Aquele sistema que o indivíduo vivia, né, e acreditava-se feliz ali dentro, ele por algum motivo, por um motivo desconhecido, por uma força poderosa, que é esse self, que é esse arquétipo central, né, produz, né, uma verdadeira catástrofe nessas estruturas. E aí o ego então colapsa, e aí ele fica mais sem nenhuma certeza e passa a sofrer enormemente. Ele passa a sofrer porque aquelas estruturas de certezas, aquelas estruturas de referências, elas não servem mais. O indivíduo não consegue mais usar por algum motivo que ele desconhece. Ele rememora a felicidade experimentada no mês passado e hoje se vê no fundo do buraco, né, sem conseguir recuperar a estratégia do mês passado, né, para voltar novamente a ser feliz. Esse colapso, ele é o indicador do processo. Esse momento é um momento muito precioso, né? Não tão raramente como gostaríamos. Às vezes esse momento ele é reduzido a uma patologia psiquiátrica e acaba impedindo o indivíduo de se desenvolver, de aproveitar a experiência catastrófica no sentido de colocar essa experiência a serviço do seu desenvolvimento, a serviço de sua individuação, né? Para isso o indivíduo tem que se acalmar, para perceber e ter paciência para perceber os novos símbolos que irrompem no campo da consciência dele, de maneira que lentamente ele possa ir integrando esse processo e alargando a consciência dele no sentido de ir se percebendo cada vez mais de maneira diferente daquela que ele se percebia há pouquíssimo tempo atrás. Esse é um processo que o indivíduo tem que ter muita paciência, saber esperar e estar relativamente calmo para realizar as etapas desse desenvolvimento. Nós vamos ver aqui no livro de Jonas. Então a gente pode começar, como o livro é curto, nós podemos ler e fazer algumas interpretações imediatamente após a leitura. O livro diz: a palavra de Javé foi dirigida a Jonas, filho de Amati. Filho de Amati. Amati, em hebraico, significa verdade. Jonas é o filho da verdade. Mas tem um detalhe que precisa ser descoberto no interior da verdade. Um detalhe que ele vai aprender ao longo do livro. Aprender ao longo do livro. Tem um detalhe no interior da verdade que é de fundamental importância, porque do contrário, a verdade pode ser uma faca afiada demais, em que ao ser dita não é suportada a ser ouvida. Ao ser dita, ao invés do indivíduo, ao invés de promover no indivíduo uma estrutura mental mais elevada do que a anterior, pelo contrário, endossa, reforça ainda mais o superego e faz com que o indivíduo, de posse da verdade, não se perdoe, não seja capaz de compreender aquilo que ele acabou de descobrir sobre o outro e sobre si próprio. Então, no interior da verdade tem uma semente preciosa que Jonas ainda não conhece, mas ele é filho de Amiti, né? E Amati, melhor dito, né, significa verdade, ele é o filho da verdade. Então Javé diz para ele: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis. Ora, o indivíduo acabou de receber um chamado do self dizendo: olha só, você precisa ir a Nínive, avisar aquelas pessoas que eu estou aborrecido com aquelas pessoas. A tua tarefa é essa, meu querido, a tua missão, a tua jornada é levar essa mensagem, dizer para aquelas pessoas que eu estou irritado, mas que eu posso deixar de estar se elas abrirem o coração delas e se elas se arrependerem daquilo
que elas andam fazendo. Se elas se arrependerem sinceramente e verdadeiramente, né, eu as perdoo, porque eu sou o Deus do perdão. Né? Eu sou o Deus da misericórdia. Eu sou aquele que posso ser duro, punir, com o objetivo de levar o indivíduo a pensar sobre a punição infligida sobre ele, de modo que ele possa compreender a função pedagógica da minha punição, porque o que eu quero não é esmagá-lo. Né? Note de novo Jó. Jó não foi esmagado. Jó ressurgiu como um homem muito mais sábio. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram. Diz Jó no final do livro. Ele tem uma experiência, ele tem um conhecimento agora incomum. Ele tem um conhecimento essencial, um conhecimento incomum do inconsciente. É isso que ele tem, personificado tradicionalmente pela figura de Javé. Então, Javé, quando manda Jonas a Nínive, ele quer que Jonas vá lá e diga para aquela turma de lá, aquela cidade grande, que eles estão cometendo muitos pecados e que aqueles pecados, aquela iniquidade alcançou os céus, mas que Deus está disposto a perdoá-los se eles sinceramente se arrependerem. Jonas não quer ir. Jonas não quer cumprir essa tarefa. Ele está com preguiça de ir até Nínive. Ele não acredita que aquele grupo de pessoas sejam capazes de se arrepender sinceramente daquilo que aconteceu. Ele também não quer correr o risco de Nínive, uma cidade pagã, né, se converta a Deus Javé, ao Deus Javé. Então, algumas interpretações dessa passagem mostram que Jonas tem ciúmes de Deus. Ele quer Deus só para ele. Ele não quer levar Deus adiante para aquele que não conhece. Ele acha que Deus pertence ao judaísmo, né? Então tem uma crítica cultural a esse livro interessante, né? E aí eu me lembro um pouco a Última Tentação de Cristo, né? Do Martin Scorsese, quando Jesus, diante dos fariseus, né, diz na cara deles: vocês acham que Deus é judeu? Deus não é judeu, Deus não é nada. Deus é um espírito livre, ele pertence a todos os povos, ele está onde quer que haja um coração misericordioso e bom e disposto a se arrepender todas as vezes que derrapa. Então Deus não é judeu, Deus não é coisa alguma a não ser ele mesmo. Ele é, portanto, o amor que habita o profundo de nossa alma, o amor que habita o profundo do nosso coração. Não tem nacionalidade, não. Não fala nenhuma língua em particular. Né? Às vezes a gente vê a igreja neopentecostal falando aquelas línguas. Não? Aquilo não é nada. Né? Aquilo não é nada. Aquilo é só para uma coisa teatral, né? Para impressionar. Deus fala a língua do coração. A língua de Deus. Então Deus tem uma língua, a do coração. Se você escuta seu coração, você escuta então Deus falando com você. Ou seja, seu inconsciente fala em você todo o tempo. Ele está falando, basta escutar. E se a gente apura os ouvidos, a nossa audição, a gente consegue escutar. Então, Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foi para Jope, uma cidadezinha que existe até hoje no Iraque, né? E depois pegou um navio dali e foi na direção de Tarsis. Tarsis é mitologicamente para o mundo hebreu um lugar muito longe. Uma expressão antiga do meu tempo era caixa-prego. Esse é um lugar que ele foi, o lugar mais longe que ele pôde imaginar que ele poderia ficar distante da face de Javé. Ele queria se esconder de Deus. Era um homem que queria se esconder de Deus. Ele não queria conversa com Deus. Ele queria viver só a vida dele em paz, sem os tormentos habituais de um processo de individuação. Quantas vezes, meu Deus, eu não vi no consultório, né, meus pacientes passarem ali, meu consultório aqui na Barra da Tijuca, eles passarem ali na praia e chegarem no consultório e assim: por que minha vida não é igual à vida daquelas pessoas que estão jogando vôlei ali na praia agora, pegando sol, se divertindo, rindo, gargalhando? Eu invejo quem gargalha, eu invejo o sorriso no rosto das pessoas, eu invejo a leveza de algumas pessoas que eu vejo no mundo.
Por que isso teve que acontecer comigo? Essa é uma pergunta extremamente comum num consultório de psicologia, quando o indivíduo está submetido a uma forte tensão emocional, a um conflito de opostos no interior da psique dele, que tradicionalmente a psiquiatria pode chamar de um transtorno qualquer, né? Mas que para o homem antigo era a ação de Deus, né? Não era um transtorno psiquiátrico. O indivíduo poderia até desenvolver uma loucura, né? Mas a loucura era desenvolvida só se a mensagem não fosse compreendida. Então, quando a mensagem não é compreendida, né, a pessoa pode desenvolver efetivamente uma doença mental. Mas mesmo no interior dessa doença mental é possível enxergar lá no fundo, né, aquilo que aconteceu e que por qualquer motivo não foi possível integrar a consciência e ampliar essa consciência. Então se voltou efetivamente contra o próprio ego do indivíduo, e quando é esquizofrenia, estilhaça esse ego, né? E o indivíduo se torna, como se diz, psicótico, né? Mas a experiência é uma experiência muito parecida, né, com a experiência espiritual, com uma diferença fundamental. Na experiência espiritual há sofrimento, mas há a integração e a compreensão do sofrimento. Na experiência psicótica não há nem integração, há desintegração do ego. Então o indivíduo afunda no interior dos arquétipos e não consegue integrá-los. E aí fica falando aquelas coisas que a gente não entende muito bem o que é, porque a linguagem fica muito perturbada. Então ele vai para Tarse, para longe de Javé, né? Mas Javé, quando a gente tem que entender o seguinte: quando o inconsciente escolhe você, você não tem como fugir. Na linguagem espiritual, se Deus tocou você, você não tem como fugir. Você não tem mais vontade própria. E qualquer coisa que você faça para fazer uma oposição a essa energia, há um preço a ser pago em grande sofrimento, em sofrimento desnecessário, na verdade, né? Então, quando Jonas pega o navio e vai na direção de Tarsis, que é lá na Caixa-Prego, lá onde ele poderia se esconder de Deus, né, Javé promove uma teofania novamente. A gente viu essa teofania várias vezes lá em Jó, né, quando o fogo celeste cai e mata os filhos de Jó, né? Da mesma forma aqui nós encontramos uma teofania. Jonas está dentro do navio, ele está fugindo da jornada dele, ele está fugindo, ele é um fugitivo dele próprio, ele é um fugitivo do self dele, da jornada interior dele. Ele não quer fazer essa jornada, e quando ele não quer fazer essa jornada, ele começa a produzir fenômenos de sincronicidade. Atentemos para isso. Quando nós recusamos o nosso projeto, a nossa jornada interior, nós criamos como que uma espécie de gravitação ou halo altamente destrutivo que contamina não só a nós, mas mesmo o ambiente onde nós vivemos. Essas estruturas arquetípicas, elas são tão vivas quanto nós, né? E elas se espalham em torno de nós. Elas não são visíveis a esses olhos da carne, mas eles podem ser visíveis aos olhos da alma. E todos nós sentimos isso, porque às vezes a gente vai num lugar e tem a impressão de que aquele lugar é pesado. Ou a gente encontra uma pessoa que a gente tem a sensação que a energia daquela pessoa também é uma energia pesada. Como se houvesse um campo gravitacional em torno dela altamente negativo. E que você sentisse de algum modo, tem alguma coisa errada aqui. Esses fenômenos de sincronicidade podem alcançar a matéria, inclusive. Alguns fenômenos paranormais podem acontecer sob essas circunstâncias de tensão, de conflito intrapsíquico. Eles podem ser expelidos para fora e alcançar a matéria. E alcançar as pessoas também que estão em torno. Então há um desequilíbrio no entorno do indivíduo que não está em sintonia com o destino dele. Todo mundo já ouviu, e nós também já passamos por isso, né? Mas em dias pontuais, não com uma sequência de eventos, né, um atrás do outro, né?
em que a gente diz assim, pô, hoje todas as coisas estão dando meio errada para mim, né? Começou o dia, deu errado nisso, deu errado nisso, e aí uma sequência de erros, né? Parece que tem alguma coisa ali dentro de você não está funcionando, está funcionando de volta de maneira invertida, né? Isso acontece de forma pontual e é absolutamente normal, mas às vezes não acontece de forma pontual, às vezes é uma sequência de eventos cotidianos que giram em torno do indivíduo e geram uma sequência, né, de equívocos, de erros e de desastres, né, que impressiona. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que pelo menos uma vez por mês ela bate o carro. Mas é uma coisa que impressiona. Até as pessoas que não têm um conhecimento psicológico, você tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada ali. Que pode ser, eventualmente, um processo de desenvolvimento que a pessoa foge e não quer ouvir falar desse processo. Vai acontecer com Jonas. Ele está lá, no barco, indo na direção de Tarsis, para longe da face do Senhor, como diz poeticamente o texto, né? E de repente uma teofania, um maremoto gigante, uma tempestade gigante, né, alcança a embarcação. Onde está Jonas nessa hora? Ele está lá em cima, né, preocupado, pô, vai afundar o navio, o que a gente pode fazer? Ele está dormindo no convés do navio. Olha que coisa. Jonas está dormindo, o barco está quase afundando e ele está dormindo. Esse sono aí de Jonas é igual àquele sono de Jesus na barca, da tempestade em que ele está dormindo. Que diferença, né, entre um sono e um outro sono. Que diferença entre o sono daquele que sabe e conhece, né, do sono defensivo que nega a realidade, que não quer encará-la, né? É aquele sono terrível, né? E o barco está afundando, os marujos já estão jogando as mercadorias na água, né? Porque para deixar o barco mais leve, e alguém pergunta, cadê o estrangeiro? Assim, tá lá no convés. O capitão vai lá, encontra ele, tá dormindo, acorda o cara, levanta que nós estamos afundando, né? E aí eles decidem, é interessante essa cena, porque essa é uma cena que aparece essa única vez em todos os textos da Bíblia, é uma única vez que se encontra um jogo sendo jogado, ou um oráculo, né, para se determinar o que exatamente está acontecendo. É um oráculo divinatório, se quer adivinhar, se quer saber o que está acontecendo, né? Se compreende que o jogo jogado nessas circunstâncias de uma constelação arquetípica momentânea vai indicar qual é a natureza do acontecimento. Ok? Isso como se fosse o I Ching, como se fosse o tarô, como se fosse o Búzios, como se fosse um Ifá, né? Que são oráculos divinatórios. Os marujos não sabem o que está acontecendo, mas eles estão estranhando. Era uma tempestade forte demais. E ao estranhar, eles jogam então, fazem o jogo entre eles, e ó, aonde é que cai? A indicação daquele que é a referência para o acontecimento teofânico da tempestade. Em Jonas. A sorte cai sobre Jonas, né? E esse momento é lindo, eu acho esse momento lindo, né? E eu vou ter que ler. Vinde, lancemos sortes para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Eles estavam conscientes que não eram eles, mas era alguém. E foram buscar Jonas lá embaixo, que estava dormindo. Se eles deixassem Jonas dormindo lá embaixo, talvez o oráculo não o alcançaria. Eles foram buscar Jonas, porque Jonas tem que assistir esse jogo. Porque esse jogo vai constelar arquetipicamente a estrutura da mente de Jonas. Se Jonas não estivesse ali, talvez o jogo não pudesse ser lido. É aquele jogo que você joga e você não consigo ler isso aqui. Aí tem que jogar de novo. E jogar de novo.
Então vão buscar Jonas. E quando se faz o jogo constela aquilo que está pontualmente dentro da sua mente. E o jogo constelou a mente de Jonas, e a sorte caiu sobre Jonas. E eles lhe disseram então, olha essa pergunta. Essa é uma pergunta que o terapeuta ele não faz, né? Desgraçadamente ele não faz. Imagina a cena hilária. Alguém chega no consultório deprimido, e aí eu vou fazer a pergunta que o Marujo faz para Jonas. Conta-nos, qual é a tua missão? Olha só. Os caras vão deprimido. Qual é a tua missão? O que? A tua missão? Minha missão? Não sei. Eu estou tomando isso, estou tomando aquilo. Não, tá bom, pode tomar, mas qual é a tua missão, meu amigo? Você está sofrendo porque você tem uma missão. Você entendeu que você tem uma missão? Você entendeu que todos nós estamos destinados a nos realizar? Você já compreendeu que a vida é mais do que tua vida? Que tem uma vida que é mais do que tua vida? Que tem uma vida que quer coisas para você que talvez você nem imagine que ela queira e nem imagine quão será bom para a sua vida se você acolher aquilo que você rejeita nesse exato momento. É que você não consegue enxergar um palmo à frente dos teus olhos, né? Mas o teu inconsciente consegue enxergar milhas na tua frente. Por que você não faz um voto de fé e deixa o inconsciente trabalhar em você? Deixa Deus trabalhar em você, a mesma coisa. Deixa o inconsciente trabalhar em você. Deixa o self trabalhar em você. Você não precisa saber todas as coisas. Deixa o self trabalhar em você. Essa pergunta dos marujos é uma pergunta teleológica, que é o método de Jung. O método de Freud é causal. E a gente vai ver que os marujos usam o método causal também, para entender o setting emocional de Jonas. Qual é a tua missão? Você tem que me dizer qual é a tua missão. Pergunta causal, causalidade. De onde tu vens? Eu quero saber de onde você vem. Mas antes eu quero saber qual é a tua missão. Qual a tua terra? Causal. A que povo pertences? Causal. E uma única pergunta teleológica, que é a pergunta que define tudo, porque ele tem uma missão. Deus deu uma missão para ele. Ir a Nínive, pedir à população que se arrependa das iniquidades que andam praticando. Essa é a missão dele. Ele está ali, causando aquele maremoto, expelindo os aspectos do inconsciente destrutivo dele, numa sincronicidade com o maremoto, porque ele está fugindo da missão dele. E ele não pode mais fugir. Jonas está à beira de um colapso emocional. E ele vai colapsar. Ele vai colapsar. Ele não suporta mais correr, fugir, se esquivar. Ele não aguenta mais isso. Ele está cansado. Ele tanto está cansado e tanto está disposto a aceitar o destino dele, que ele vai responder: eu sou hebreu. Essa palavra é linda também. Por que hebreu é uma palavra linda? Porque é uma palavra hebraica que significa passageiro, né? Eu sou passageiro. Eu sou efêmero. Isso aqui é um mito, né? Eu sou efêmero. Não é exatamente um mito, é uma fábula, melhor dito. Eu sou efêmero, né? Eu não sou duradouro. Eu sou hebreu. Eu estou de passagem no mundo. Eu temo a Javé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aí os pagãos, ou seja, aqueles que não eram judeus, e note bem,
Jonas estava indo para Nínive para pregar para uma cidade onde não se cultuava Javé, era o paganismo. E esses marujos aqui são pagãos, eles não são judeus. Então os homens foram tomados por grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Como quem diz assim: como é que você pôde fazer isso, meu amigo? Como é que você pôde fugir da tua jornada? Veja bem, esses homens não eram judeus, eles eram pagãos. E, no entanto, eles tinham dentro dele o senso do significado da vida. Eles tinham compreendido que nenhum ser humano pode fugir àquilo que foi destinado a ser pelo seu próprio self. Quando a gente vê pessoas adictas, ou de álcool, ou de cocaína, ou de maconha, né, ou qualquer outra adicção, que pode ser o consumo, né, você descobre uma falta de sentido, uma falta de significado, que é preenchido por alguma coisa que nunca consegue preencher, porque o objeto escolhido para preencher é um objeto equívoco. Mas o objeto não equívoco obrigaria a pessoa a ter que parar um pouco e a suportar perceber o objeto autêntico de sua realização. Isso poderia significar uma mudança, uma transformação que o indivíduo ainda não está pronto para aceitar, ou não quer aceitar, como Jonas. E aí o indivíduo fica realmente dependente, né, de alguma coisa que, ao invés de fazê-lo desenvolver, o empurra cada vez mais para dentro da tempestade. Né? A tempestade, o indivíduo vive em tempestade. Né? Pois os homens sabiam que ele fugia da face de Javé. Eles lhe disseram, os homens: que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? É uma pergunta que ele faz para Jonas. O que nós vamos fazer com você para que o mar se acalme em torno de nós? E aí Jonas, cansado, exausto de fugir, entrega os pontos. Né? Essa passagem também ela é linda demais. Né? Ele diz: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós. Ele não resiste mais. Ele não tem mais forças para resistir. Então ele pede a esses homens para lançá-lo ao mar. Porque se os homens fizerem isso, o mar do inconsciente, que foi expelido, que foi desdobrado e que gerou a tempestade, né? Aquela pessoa que quando chega no trabalho, até às vezes não pode nem falar, porque se falar vira uma tempestade. Né? Conhecem pessoas assim, né? A pessoa entra no ambiente, parece que junto veio assim uma nuvem escura, né? Que você não pode nem respirar fazendo barulho, porque isso pode dar problema. Né? Aquelas pessoas que reclamam muito, né? Tem pessoas que só reclamam. Né? A pessoa não tem nenhuma gratidão, a pessoa acorda e reclama. A pessoa parece que procura os defeitos do mundo para reclamar. Elas não têm nenhum tempo para experimentarem qualquer tipo de sentimento de gratidão. Mas também não podem pensar o motivo pelo qual vivem nesse estado de humor irritadiço e frequentemente depressivo, porque isso as obrigaria a pedir para alguém que as lançasse no mar. Me lança no mar. Deixa eu ficar lá no inconsciente. Eu preciso voltar lá no meu inconsciente. Eu preciso consertar as coisas lá dentro do meu inconsciente. E para isso eu tenho que me deixar afundar nesse inconsciente. Para isso eu preciso ter fé de que a única coisa que eu corro o risco de perder e de morrer são as coisas que já estão mortas dentro de mim há muito tempo.
São as coisas que não cheiram bem e que eu exijo que se mantenham vivos dentro de mim, mas que não servem mais para coisa alguma. Mas para isso eu tenho que fazer o ritual, né? O Novo Testamento, do batismo. Eu preciso me batizar. O próprio Jesus intimou João Batista a batizar. Ele não queria batizá-lo. Então, tu vai batizar sim. E é uma imersão no útero da terra, nas profundezas da água, na transformação em que o velho homem fica depositado ali no inconsciente e surge o novo homem produzido por este inconsciente, né? Eis aí o milagre. É lá que nossa casca fica, mas é lá que nós ganhamos as nossas novas transformações. Mas é preciso aguentar firme, suportar essas transformações. São processos psíquicos todos esses aqui.